terceira, quase que na terceira vez ali, que eu não estava olhando para o chat. Ó, sim, vamos gravar a aula. Então, o que acontece? O projeto industrial, né, o projeto não predial simples, para a gente ele é bastante interessante, tanto do ponto de vista de visibilidade, né, profissional, quanto do ponto de vista de remuneração mesmo. A gente recebe bem melhor nesses projetos, e eles não são mais difíceis, eles são mais volumosos, entendam isso, né? Achem bom quando chegar um projeto maior. A gente tem a gente é melhor remunerado, e não estou dizendo de valor, estou dizendo valor por tempo de trabalho. A gente é melhor remunerado em projetos maiores do que em projetos menores. Um projeto menor, a gente atende, claro, mas a gente gasta bastante tempo com o cliente para uma área menor. Às vezes uma área média, às vezes uma área, às vezes até o dobro. Você vai gastar o mesmo tempo com o cliente, o mesmo tempo de visitação de obra. E o seu tempo de projeto não muda tanto assim. E quando a gente vai para uma escala de um prédio, do mesmo jeito, né? Então, a gente tem ganhos muito interessantes quando eu estou trabalhando com um projeto predial, né? E ainda mais um multifamiliar. Então, vamos lá. Então, o que fizemos até agora? Levantamento da carga, que é o memorial de cálculo. Então, a gente levanta a carga. O que tem? Está lá no memorial de cálculo. Aí, a gente agrupa essas cargas em circuitos, que é o seu relatório de cargas. E aí, o que mudou em relação ao relatório de cargas anteriores? Eu tenho vários relatórios de cargas, até a gente insistiu bastante isso na aula do dia 17, né? Faz um, né? Agora já está tudo pronto, mas faz um, melhora esse um e depois sai duplicando, porque senão você tem que, se você perceber alguma coisa que não está legal já lá no 7º quadro, você tem que voltar e corrigir todos os anteriores. Então, é interessante que você sempre faça um, pega o seu piloto, começa no arquivo que você já tinha, melhora esse arquivo, e depois replica. Em relação ao diagrama unifilar, não vai ser diferente. Do mesmo jeito que a gente fazia lá em prediais, que a gente fez em prediais, né? Parte dessa turma fez bem recente, que a gente fez em prediais, a gente faz o diagrama unifilar, a gente vai fazer um diagrama unifilar por quadro. Depois eu vou colocar esses diagramas unifilares, né? Todos lá, e vou conectar todo mundo. Eu vou fazer uma aula, vou gravar uma aula só disso para vocês, que é a relativa à aula da semana passada. E aí a gente vai falar de demanda. A gente já tem como calcular a demanda do prédio. Ela é parecida com a demanda que a gente viu lá em instalações prediais, tá? O que é a demanda? Por que eu preciso calcular demanda? Né? Alguém me diz o que é demanda? Alguém diz para mim no chat? Ou abre o microfone e me diz o que é demanda? Vamos lá, alguém, um de cada vez, não pode ser assim muita gente querendo falar. Isso, exatamente. É o que está sendo usado. Da carga toda que está lá disponível para ser usada, a carga toda é a carga instalada. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, nessa mesa que eu estou trabalhando, eu tenho 10 tomadas. Né? No momento, por exemplo, na maior parte do tempo, eu estou usando 4. Estou usando uma com monitor, uma com outro computador ali, e 4. Então, seria uma demanda de 4 para 10, então 40% dessas tomadas estão sendo usadas. É isso que a norma quer dizer para você. Você não precisa fazer uma proteção, o disjuntor não é feito para toda a carga instalada, e sim para a carga em uso. Os cabos são feitos para carga em uso, tá? Fala, Eduarda, as suas dúvidas do projeto. Quer falar agora? A senhora que sabe, professora, porque depois eu mando mensagem para a senhora. É uma questão dos pavimentos, eu não entendi, tipo, parece que o térreo até o 7º, ele é a mesma estrutura, tipo, o mesmo tamanho dos apartamentos, tudo bonitinho, não sei o quê. Aí eu queria tirar umas dúvidas do memorial também. Tá, não, beleza. Então, manda pra gente, se você puder mandar no grupo, eu te agradeço, né? Por que eu falo se puder? Porque nem todo mundo sente a vontade para mandar, mas eu agradeço muito quando manda no grupo, porque a gente pode responder e tirar dúvida de mais gente, tá? Às vezes até tem gente que me manda no privado, eu respondo, falo, olha, você se importa de mandar a dúvida lá no grupo? E eu mando essas respostas lá no grupo, né? Para a pessoa ficar, eu preciso dessa autorização, mas é muito bom quando a gente compartilha essas dúvidas, esses esclarecimentos. Tá.
Então, é isso que eu vou fazer. A gente faz isso como? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Com a mesma, a gente usa NTC04, com as mesmas equações que a gente tinha antes, só que com algumas diferenças. Então, ó, eu vou lá, NTC04, continua na revisão 4, eu acho que é a que a maioria de vocês tem, quem não tiver com a 4, está disponível na página da concessionária. Então, ó, é o item 13 da norma. Então, ele me dá aquela equaçãozinha lá que é D, que é a demanda, que é em kVA, vai ser igual a mais B, mais C, mais D, mais E. E aí, esse A mais B mais C mais D são os grupos de carga, né? E aí, para isso, ele coloca lá as tabelas. É isso daqui, ó. Então, eu tenho que a demanda... Estão vendo a tela, gente? Me digam se sim. Estão vendo a tela? Ótimo, beleza. Obrigada. Bom, então, o que é a demanda? A demanda é eu enxergar a carga inteira e pensar assim, eu vou fazer proteção, eu vou colocar o meu disjuntor adequado para a carga que está em uso, e não para a carga inteira, não para a carga instalada. Instalada é tudo. A gente não usa todas as tomadas, todas as luminárias, todos os motores, né? À medida que a carga se repete, então, por exemplo, se eu só tenho um micro-ondas em casa, então o micro-ondas é, por exemplo, ele entra aqui no item B8. Eu tenho A, B, que é uma turma de gente, do 1 até o 8, C, D e E. O E a gente quase não usa, que é um aparelho só da Arco, então são, sei lá, siderúrgica, metalúrgica, que vai ter esse E, né? Então a gente vai ter basicamente do A, o B, o C e o D. O C é a nossa carga de ar-condicionado, o D é a carga motriz, o A é minha carga de iluminação e tomada de uso geral, né? Aí eu vou fornecer para vocês uma carga de iluminação. E o B são as tomadas as tomadas de uso específico e algumas que não entrarem aqui. Ó, por quê? Porque eu tenho lá assim, ó, o B1 é chuveiro, ele está lá referenciado na tabela 3. O 8 é torneira elétrica. O do 8, tô doida, gente. O 2 é torneira elétrica, também está na tabela 3. A tabela 3 vai até o 7 aqui. Aí eu tenho máquina de lavar louça, aquecedor de passagem, aquecedor de acumulação. Aquecedor de passagem é quando eu tenho uma resistência e um fluido ou o próprio ar passa por ele para aproveitar esse calor de alguma forma. O chuveiro é, por exemplo, um aquecedor de passagem, só que ele já tem característica própria lá em cima, tá? E a gente tem aquecedores de acumulação, é quando eu tenho um líquido ou o próprio ar que está sendo aquecido por uma resistência, né? O boiler, por exemplo, é um aquecedor de acumulação. Eu tenho uma resistência lá que fica dentro de uma caixa d'água de inox. Em alguns momentos eu posso ativar essa resistência para aquecer essa água, né? Na maioria do tempo ela vai ser aquecida com o calor do sol, aproveitado do calor que a gente captou que veio do sol. Aí eu tenho fornos e fogões elétricos, lembrando que aqui entra o fogão elétrico, tá? Não é um fogão a gás que é acionado por eletricidade, é um fogão que cozinha, que o combustível dele é eletricidade. O fogão é elétrico, tá? A gente tem fogões a gás, fogões elétricos e fogões a indução. E fogões a lenha, né? Então, eu não acredito que vocês tenham nenhum desses aqui, a menos que o cliente tenha dito para vocês, né? Você tenha, sei lá, professor, eu coloquei um fogão elétrico na cobertura, vocês podem ver que a carga deles vai ser bem mais alta que um chuveiro, por exemplo, são cargas de 7, 8, 10 mil watts. Uma secadora de roupa, também uma resistência, também um aquecedor de passagem, né? Esses dois aqui, eles entram nos casos que não estiverem aqui. Se você colocar uma secadora de roupa, ela vai ser B7 e não vai ser B4, tá? Micro-ondas, aí ar-condicionado e demanda de motores, e aí para demanda de motores, ele divide em motores monofásicos e trifásicos, tá? Mas, por exemplo, vamos calcular lá. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui eu listei alguns equipamentos de uso geral. E no item A, perdão, de uso específico. No item A, me diz assim, ó, iluminação e tomada de uso geral. Mas também entrarão no item A tomadas de uso específicos que não foram citadas aqui, né? Digam para mim
Digam para mim aí no chat, deixa eu dar uma revezadinha aqui na minha tela. Digam para mim, no chat, que tomadas de uso específico vocês têm que não estão ali naquela listinha. Então, não é micro-ondas, não é forno e fogão, não é ar-condicionado, não é aquecedor, não é luminária de emergência. Micro-ondas, isso, luminária de emergência, Múcio, bem lembrado. Então, essas de uso específico que não aparecem naqueles itens, nossa, gente, tá difícil hoje, hein? Que não aparecem naqueles itens, elas serão computadas no item A. Não pode faltar carga, tá, gente? Toda a sua carga tem que entrar no cálculo de demanda. Aí ela vai entrar e ser reduzida por fatores de demanda. Então, quando eu digo, por exemplo, que o fator de demanda, vamos pegar lá uma tabelinha. Vamos pegar a tabela 3. Tem bastante coisa na tabela 3. Ó. Então, na tabela 3, eu tenho o número de aparelhos. Vou aumentar aqui o máximo que der. Eu tenho o número de aparelhos. E eu tenho aqui os tipos dos aparelhos. E aqui, nesse cruzamento, eu tenho os fatores de demanda. Então, é fator de demanda para o uso, praticamente uso residencial. Tá. Toda essa parte ainda é meio revisão, né? Mas vamos só para a gente esclarecer bem. Ó, tá vendo aqui nessa primeira linha que todo mundo é 100%? Por que é 100%? Porque se eu tenho um micro-ondas, um aparelho de micro-ondas, quando eu estiver, não quer dizer que eu estou 100% usando o micro-ondas, que eu uso o micro-ondas 100% do tempo, senão a gente não teria nenhuma carga, possivelmente, dessa forma. Eu estou dizendo que, se eu estiver usando aparelhos micro-ondas, e eu só tenho um, eu estou usando 100% da minha carga de micro-ondas da instalação. Entendeu? Se eu tiver mais equipamentos, o que acontece? Quanto mais equipamentos eu tiver, por exemplo, se eu tiver 2 aparelhos de micro-ondas, o meu fator de demanda já é de 60%. Então, eu vou multiplicar a carga deles por 0,6. Por que isso? Porque quando eu aumento, quando eu tenho uma disponibilidade maior de aparelhos, é mais difícil de eu estar usando todos os aparelhos ao mesmo tempo. Eu tenho sobressalência, eu tenho equipamentos em espera, entendeu? Então, não necessariamente eu vou estar usando todos. Por exemplo, se eu tiver chuveiros elétricos, se eu tiver 9 chuveiros elétricos, a gente vai considerar 31% da carga dele. Então, se eu tenho um vestiário, por exemplo, com vários chuveiros, uma hora liga um, uma hora liga outro, tá? Mas se só tem um equipamento, é 100% da carga, né? Então, se eu usei o forno elétrico e eu só tenho um, naquele momento eu estou usando 100% dos fornos elétricos disponíveis naquela instalação. Como é que vocês vão fazer o cálculo de demanda? Tá. Esses fatores aqui que a gente tinha usado, serão usados para calcular a demanda do condomínio, tá? Cadê? Deixa eu voltar lá para a equação. Para calcular a demanda do edifício é um pouco mais fácil. Então, beleza. Então, esses fatores aqui continuam valendo. Tá vendo o item D? Olha, lembra que vocês faziam, por exemplo, e farão, para fazer a carga, por exemplo, vocês vão fazer o cálculo da demanda do quadro do condomínio. Vocês farão um cálculo de demanda para cada quadro de distribuição, porque a gente quer determinar o disjuntor daquele quadro. Então, eu tenho que ter um cálculo de demanda, e a minha demanda total é a soma das demandas. Ou seja, a soma dos quadros. Então, se eu tenho lá 40 quadros, né, por mais que 35 sejam iguais, por exemplo, estou chutando, eu vou ter 5, 6 cálculos de demanda, e um deles eu vou multiplicar por 35. Então, é um cálculo de demanda por quadro de distribuição. Ó, lembra que quando a gente fazia, por exemplo, o cálculo de demanda, e ainda fará, ele fala que quando eu estiver usando, eu vou usar a tabela 6 e 7, a tabela 6 é para motores monofásicos, a tabela 7, aqui da norma, é para motores trifásicos. A gente olhava lá, até 5 motores, pegava a carga do motor. Quando eu estiver pensando num edifício residencial de uso coletivo, eu vou usar assim, ó. O meu item D será 80%, um fator de demanda de 0,8. Isso quer dizer que eu estou usando 80% do motor. Para o seu maior motor. E 0,5% e 0,5% para todos os outros motores. Então, por exemplo, você vai olhar lá, quantos motores você tem?
Quantos motores vocês têm no edifício? Para a carga do condomínio? Quantos motores? Quantidade mesmo. A gente tem. Quais são eles, né? Quais são eles? Quais são os motores? Falem para mim. Portão. Ó, então a gente tem portão, tem o de entrada e saída, 2. Né? Aí, eu tenho. Piscina? Oi? Piscina? A gente tem as cargas da piscina, a gente tem 2 elevadores, a gente tem lá, assim, filtro da piscina, bomba do poço, a gente tem os 2 motores das bombas de recalque, né, que enchem a caixa d'água, são sempre 2, que ficam lá em cima da casa de máquinas. Os motores gerais, Eduardo, todos os motores. Então, você vai fazer uma listinha de todos os motores. Então, digamos que a gente ainda tenha... acho que de motores são esses todos. Acho que são esses que a gente falou. Parece que eu não estou lembrando de nenhum outro agora, não. Aí, o que vocês vão fazer? Quem é o maior motor? É o elevador, professora. Meu elevador tem 12 CV. Eu até tenho outros iguais, mas eu vou pegar o maior, vou considerar 80% dele. Então, o meu fator D do edifício vai ser 80% do maior motor mais 0,5, ou seja, 50% da soma de todos os outros motores. Então, vocês nem vão precisar consultar a tabela 6 e 7 como fazíamos antes, tá? Para a indústria é um caso separado. E aí, vamos agora falar dessa parte aqui de edifício residencial de uso coletivo. A norma... a nossa norma adotou essa fórmula de cálculo, que é a nacional, antes não era assim, antes era um cálculo diferente, e ficou mais simples. E é o único item da norma que ele faz um exemplo resolvido para vocês. Então, a gente tem, nesse item 3.2, um tutorial, um memorial de cálculo para fazer demanda, com base nesse critério de cálculo de demanda de uso residencial, tá? Então, eu tenho assim, ó, quantos apartamentos eu tenho? Ele considera que esse método se aplica entre 4 e 300 apartamentos. Se eu tiver menos que 4, não faço assim. Se eu tiver mais que 300, eu também não faço assim. Então, o nosso caso se encaixa aqui. E que a área útil máxima seja de 400 metros quadrados, que também se encaixa no nosso, que tem aí, acho que 60, entre 60, 70 e poucos, né? Não lembro agora, fugiu. E que eles tenham chuveiro, ar-condicionado, equipamentos comuns. Então, esse exemplo de cálculo acha para o seu caso, tá? O que não for residencial lá, continua calculando como calculávamos antes. A mais B mais C mais D. Dos apartamentos, a gente vai fazer dessa forma aqui. Ó. Então, ele explica aqui como é que vai fazer, depois vocês vão ler com calma. Mas, basicamente, é assim. Ó. Ele vai considerar, por exemplo, um valor mínimo para a demanda do edifício. Então, ele não considera, por exemplo, se você chegar num valor menor do que 26,1. Né? Para calcular a demanda de apartamentos com área superior a 400, ele também traz uma equação específica. Também não é o nosso caso. Tá? Então, vamos lá. Eu quero chegar no exemplo de cálculo. Ó, a demanda do condomínio, a gente pode aplicar da mesma forma que a gente fazia lá, por exemplo, para a residência. Então, você considera ali o salão de festa, você reúne essas cargas para fazer A mais B mais C mais D. E para o condomínio. Então, assim, ó, vocês podem seguir esse tutorial, né, esse exemplo de cálculo. Ele está considerando que eu tenho 40 unidades com uma área de 110 e 2 unidades maiores, com 200 metros quadrados. O nosso serão 30... Eu confundo os prédios de vocês com os prédios da outra turma. 30 apartamentos com uma área de 80 e poucos e um apartamento de cobertura, não é isso? Confirmem para mim. A área dos apartamentos. Alguém olha para a gente só para a gente usar no nosso exemplo, já para ficar mais direcionado o nosso exemplo. Se eu tiver esses valores, alguém me fala pelo microfone que eu não vou estar vendo o chat, tá? Quantas unidades a gente tem? Então, a gente tem 30 unidades? O prédio de vocês são 2 por ano. Não, o prédio de vocês é menor. 4, acho que são 4 por... São 4 por andar e 2 na cobertura, né? E são 8 pavimentos?
Sete. 7 pavimentos mais barrelete, né? Então, beleza. Então, eu vou ter lá assim, ó, 6 vezes 4, 24. Estou usando esses dados, né? Depois vocês confiram aí, né? Só para a gente deixar o nosso exemplo mais real. Então, eu vou ter 24 unidades com uma área de, vocês vão olhar para mim aí, 110? 40, eu valor. acho. Se eu estou lembrado bem, 140. Eu não estou com ele aberto aqui, não. 140? Parece que eu estou lembrando de um valor de 110. Ó, depois vocês peguem aí, só para o nosso exemplo ficar mais próximo do que vocês vão calcular. Então, isso é vantagem para vocês. E eu tenho 2 unidades de cobertura lá com uma área maior, né? E aí, aqui ele ainda me fala que na cobertura ele tem uma sauna e um equipamento de ar-condicionado central de 30 mil BTU. São umas cargas adicionais. Por que ele me fala isso? Porque esses valores aqui não estão naquelas tabelas, né? Então, eu consideraria mais. Aqui é o do condomínio. Olha o tanto que fica mais tranquilo fazer a demanda dos apartamentos. Essa parte do condomínio, eu vou deixar para vocês olharem que é exatamente como a gente fazia antes, tá? E tem o exemplo resolvido, então fica facinho de fazer. Eu quero dar destaque onde a gente ainda não viu. Então, eu tenho quantos apartamentos? Primeiro, ele faz a média ponderada da área dos apartamentos. Então, os nossos 24 vezes 110, estou chutando, tá? Mais 2 vezes 140. Vou pegar o dado do Mylon, dividido pelos 26, tá? Que é o 24 mais 2. Tá, e eu vou ter uma área. Aí eu vou pegar esse valor e vou lá na tabela 13. O que eu vou conseguir quando eu for na tabela 13? Eu já vou ter uma demanda por apartamento. Olha que bonitinho. Então, qual que é a demanda por apartamento? Aí depois ele faz um fator de diversificação de carga e isso aumenta um pouquinho. Mas então, vamos lá na tabela 13. As tabelas que a gente já conhecia, que já tinha usado, usaram de novo para o condomínio. Ó, tabela 13. Então, ela vai, como ele me disse que atende, né? Então, aqui eu tenho a área. Então, eu vou pegar a área. Então, aqui são apartamentos tipo piquenetes, aquelas bem pequenininhas, umas kitnets muito pequenas. Então, ele considera a área total, por exemplo, até 42 metros quadrados, ele considera uma demanda super pequenininha de 1. E aí, depois ele vem 42, vem aumentando, vem, né? Faz a conta pra gente, quanto que deu? 24 vezes 110, 2.640. 2.640 mais 140, mais 140. Isso dividido por 26. Ó, me deu uma área de 112,31. 112,31. Então, vamos procurar ela aqui. 112 não dá, então nós vamos para o 113, né? 112,31, eu pego o valor de cima. Porque aqui ele vai continuando, tá vendo? Eu fiquei querendo pôr a mão lá, né, gente? Ô, gente, que nasceu no século passado. Então, vai até 50, a segunda coluna vai até 100. Vamos pegar a terceira coluna. Para ela não ficar muito grande, ficou um monte de... Ela só tem 2 colunas dessa tabela. Só que repete várias vezes para não ficar comprida. Então, a gente tem aqui, ó, para esse nosso exemplo. Ó, 113 metros, então vai me dar uma demanda de 2,40 kVA. Então, já é a demanda em função da área útil do equipamento, do apartamento. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou multiplicar pelos fatores de diversificação de carga. Vamos voltar lá para o exemplo. Então, eu já tenho isso. Então, o dele aqui é 2,42. O nosso deu 2,40, né? Aí, eu vou na tabela 14 para fazer a minha diversificação de carga, em função da quantidade, né? Aí, eu vou pegar esse valor, vou lá, em quantos apartamentos eu tenho 26 no nosso exemplo, vou seguir esse exemplo de cabeça que a gente está fazendo, tá? Depois vocês adequem aí. Passei do lugar. Agora é mais fácil, né? Depende, olha o tanto que ele demorou. Tabela 14. Isso. Ó, então aqui tem a quantidade de apartamentos, como ele diz que isso serve para até 400, ele faz isso até, acho que até menos do que ele faz, né? Ah, depois ele passa de 300, ele tinha que ter até 400. Então o nosso tem 26. Então eu vou pegar esse valor aqui, ó. Então eu tenho aqui o número de apartamentos, fator de diversificação. Então temos 26 apartamentos na nossa conta.
Eu vou pegar 2106. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele 2,40 que a gente tinha achado, que é a demanda do apartamento, e multiplico pelo fator de diversificação. Então, eu teria 21,06 vezes 2,40. Então, eu tenho uma demanda de 50,54 kVA. Vocês veem a calculadora? Vocês veem tudo? Na hora que eu estou digitando aqui? Ou não? Só para vocês saberem que vocês estão acompanhando tudo. Então, beleza. Ó, então, eu tenho que a demanda total dos meus apartamentos, fora a cobertura, né? Aqui eu ainda incluí a cobertura, vai ser de 50,44. Então, aí o que eu ainda tenho que fazer? Considerar aquelas variáveis a mais de carga que eu teria na cobertura, se for o caso, se no apartamento de cobertura a gente tiver, por exemplo, ali ele me diz que tem uma sauna e uma central de ar-condicionados. Se no seu apartamento de cobertura não tinha nada de diferente, ele já foi contemplado. Né? A carga normal dele, a carga esperada dele já foi contemplada. Se tivesse alguma coisa a mais, professor, eu coloquei um fogão de indução. Professor, eu coloquei deixa eu ver, uma sauna, né? Não tem lá na planta, não tem nem jeito de colocar. Mas assim, teria que ser informada, aí você acrescentaria. Aí você faria o cálculo dessa carga a mais, dessa carga diferente, né? Digamos que tenha que tenha banheira de hidromassagem, né? Que tenha aquecimento nessa banheira diferente por um aquecedor de passagem. Aí o que você faria? Pega esse valor que é a mais e soma, calcula a demanda de acordo com as tabelas 3, 4 não, porque já é ar-condicionado, se tivesse um ar-condicionado central, tabela 6 e 7, né, que pega a carga motriz. Então, você pegaria esses valores, se tiver alguma coisa diferente, e acrescenta. Aí, o que você tem? A demanda geral dos apartamentos vai ser, no caso dele aqui, ele considerou o valor que a gente multiplicou, que o nosso deu 54, dele deu 74, mais a demanda de sauna e a demanda do ar-condicionado central. Senão, a gente já teria a demanda dos apartamentos todos. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar essa demanda que é total. Tá vendo que reduz bastante, gente? Reduz muito. Imagina, 50,54. A gente tem residências unifamiliares, por exemplo, no momento eu devo ter pelo menos 2, 3 residências que têm uma demanda maior que essa. Entendem? Que tem uma densidade de carga muito pesada. E vai morar uma família só. Então, esse fator de diversificação que ele considera já é com base numa norma que vale para o território todo nacional, que cada concessionária resolveu adotar ou não. Hoje em dia a gente já deve ter pelo menos uns 70% das concessionárias todas já com essa forma de cálculo. Antes a gente fazia normal, fazia como se fosse uma casinha e multiplicava por muitas casinhas. Só que qual que é o que acontecia? A gente tem realmente uma diversificação de carga muito grande no condomínio, de horários que são ocupados, que não são. Então, com base em estatísticas, eles chegaram nessas tabelas e elas são válidas. Né? E elas nos atendem e a gente vai fazer assim para provar na concessionária. Então, como que vai ficar o seu cálculo de demanda? Seu cálculo de demanda será seguir essas instruções para fazer o cálculo dos apartamentos todos e depois somar mais a carga do condomínio. Tá? Aí aqui tem Parei, né, de compartilhar. Deixa eu voltar. Só para a gente arrematar. Aqui ele continua o exemplo dele, né, com a questão do condomínio, a parte de motores, de ar-condicionado, de sauna e tal, e chega na demanda da edificação toda, né. Ele até faz uma coisa aqui que a gente não costuma fazer, ó, e é engraçado isso. Ele chega num total que que deu 155 e adota um transformador de 150. E a orientação que a gente tem, via norma, é que o meu transformador tem que atender a minha demanda total, né? Pelo menos que eu fiz de demanda. Então, é engraçado esse exemplo que ele dá aqui. Eu acho que, e se a gente mandar, eu acho que ele manda de volta, eles devolvem essa conta. E aí ele chega numa subestação.
Essa subestação de 150 não é uma subestação de consumidor. Ela vai ser uma subestação de distribuição, tá? Porque ela vai ser feita e entregue à distribuição, quando eu estou atendendo vários condomínios. Depois a gente passa isso para a concessionária. Mas é o cliente que constrói, tá? Por quê? Porque ele não tem ali um cliente só que consuma 150, ele tem quase 30 que consomem 150. Então, faz essa reserva de carga, instala, tem até uns casos que você consegue de volta. Faz um cálculo de rentabilidade, constrói essa subestação, faz a doação e entra com o processo de pedir esse estorno depois. Mas isso tem sido cada dia menos provável, tá? De ser feito. De ganhar. Então, beleza. Então, beleza. Aí, a gente tem o térreo. Aí, no nosso caso, gente, por exemplo, estou olhando aqui as respostinhas de vocês. Então, eu tenho térreo, cobertura, né? E aí, no térreo vai entrar toda a parte de estacionamento, a parte de piscina, e tudo isso vai entrar no cálculo do condomínio, tá? A casa de máquinas, a gente costuma denominar como casa de máquinas lá no barrilete, lá onde ficam os motores do elevador e o motor da bomba de recalque, os motores, né, porque são 2, e costuma ter também uma casa de máquinas, por exemplo, para fazer esse atendimento de piscina, quando tem piscina, aí faz ela subterrânea. Aí não chega a ser um ambiente, Wesley, um pavimento todo de subsolo. A gente faz uma casa de máquinas no subsolo. Se tiver espaço disponível externo, faz um cômodo. É muito pequenininho, é o tamanho de um banheiro. E quando faz no subsolo, de um banheiro pequeno, na verdade. Então, a casa de máquinas vai ter aí, por exemplo, 1,10 m por 2 metros, é bem pequenininho. Então, pode ser que seja uma escolha, a manutenção é mais facilitada, fazer isso do lado de fora, do térreo. Se não tiver locado em projeto, se não tiver locado casa de máquinas lá, aí lança a casa de máquinas da piscina no subsolo mesmo, e aí faz uma casa de máquinas, faz só aquele ambiente, aí desce com escadinha, sobe com escadinha, né? Só que a manutenção nos residenciais é mais comum que ela fique no subsolo, né? Que fique subterrâneo. Mas em condomínios, em função da manutenção, a manutenção é bem melhor, porque eu tenho muita umidade. A gente faz um respiro, tem que ter pelo menos 2 metros de altura lá dentro, para a pessoa não trabalhar curvada, quem for trabalhar lá dentro. Tem que ter uma janelinha de ventilação. Mas, de todo jeito, a manutenção é mais complicada, fica com muito mais umidade, o fundo é de brita, para essa água escoar, tem paredes de alvenaria que estão sempre um pouco mais úmidas, porque a ventilação não é tão boa. Então, se puder ficar do lado de fora, se já tiver na sua planta, você coloca do lado de fora. Se não, né? No máximo a gente confirma com a construtora. Fala, olha, posso colocar no subsolo? Vai ser no subsolo mesmo? Posso colocar nesse local? Fica próximo à piscina? Por uma questão de economia de carga. Tá. Me digam se vocês têm dúvida em relação à demanda, ao cálculo de demanda. Vamos tomar um chá de canela? Coloca um link que explique. Posso selecionar. Mas aí, de todo jeito, a aula também vai estar disponível lá, dá para vocês acompanharem. E assim, se você acompanhar o texto da norma, também vai ajudar bastante vocês. Mas eu coloco, por exemplo, eu assisto e escolho um vídeo, um tutorial no YouTube para ter mais uma explicação, a aula vai estar disponível. E se vocês lerem o texto, é que nem ler exemplo de livro, sabe? Que tem a explicaçãozinha, fica mais fácil de acompanhar. Ainda mais que eu falo muito. Como ele é o único exemplo que a norma tem, pra vocês terem ideia. É o único caso que ela tem, porque ela foi uma alteração que ela incluiu depois. E eu acho que por isso ela se sentiu na obrigação de fazer um exemplo de cálculo. Vocês conseguem seguir esse tutorial dentro do item de demanda e chegar no cálculo de demanda de vocês. É bem tranquilinho. Tá? E à medida que vocês forem encontrando as demandas, comentem no grupo os valores das demandas, só para a gente poder ter parâmetros, assim, para
Ah, não, professor, eu fiz e achei 30 kVA. Aí, né, vou falar para você, não, 30 kVA. Aí você pergunta, esse valor tá baixo? Não, esse valor tá bom? Não, esse valor tá baixo, não vai dar 30 kVA, não, vai dar mais. Ah, professor, eu fiz e achei 400 kVA. Não, gente, esse valor tá errado, vamos dar uma olhada. Aí ou o valor tá errado, ou foi no processo de cálculo, ou realmente você considerou cargas muito altas. Né? Pode ser que não esteja errado, tá? Mas não é para dar uma demanda tão alta. Vocês vão ficar aí com um valor abaixo de 200, né? Acima de, muito próximo a 100, acima de 100 eu posso, entre 100 e 200, tá? Não, é bem provável que vocês fiquem ou com uma subestação de 112,5, ou com uma de 150, ou com, estourando, se alguém for muito generoso nas cargas, uma de 225, tá? E aí, vocês não vão, a gente não vai dimensionar nada em relação a essa subestação, tá? A subestação é vista numa disciplina depois de subestação, tá bom? Tá bom, Eduardo. Eduardo está comentando aqui que vai organizar as perguntas e depois manda. Tá. Em relação à interpretação de demanda, vocês têm alguma dúvida sobre o que ela representa para você no projeto, o que ela representa para o seu cliente? Tá vendo que a gente sai de uma carga grande lá e faz uma subestação para atender a carga em uso? Tá vendo que não é para carga total? Porque não vai chegar à situação de ligar a carga total. Diferente, por exemplo, de uma indústria. Lá na norma, ele fala assim, indústria, ele tem 3 linhas. Aí, naquela indústria, ele basicamente fala assim, ó, que as indústrias vão depender de cada caso, né? Porque, assim, o que acontece no ambiente industrial? Eu até tenho alguns motores a mais, né? Eu tenho alguns motores para entrar no lugar de um caso de redundância, que a gente fala, né? Então, eu tenho 2 motores desse, mas sempre vai estar trabalhando só um motor. Quando a gente faz centro cirúrgico tem que ter ar-condicionado em redundância. Então, coloca um ar-condicionado para rodar, isso com quase todos os equipamentos. E aí, tem outro. Qual que é o fator de demanda desses dois? Né? É 50%, porque ou vai entrar um ou vai entrar o outro. Não operam os dois ao mesmo tempo. Em indústria, da mesma forma, tem bastante carga em redundância. E aí, a norma entende que cada indústria é de um jeito. Se cada indústria é de um jeito, o cálculo de demanda é de responsabilidade do projetista. Então, você que vai conversar com o seu cliente, que vai estudar o projeto de implantação da indústria, e aí, quando eu digo indústria, eu posso estar me referindo a um supermercado grande, a uma universidade, uma faculdade grande, um shopping, tá? Que vão receber uma carga de porte industrial. Né? Pode ser um hotel grande. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar a forma de funcionamento daquela instalação e vai propor um fator de demanda. Então, você faz... Aí, por exemplo, digamos lá que na norma diria para você usar... você tem 30 ar-condicionados. Se eu tiver 30 ar-condicionados, ele vai reduzir por 0,71. Então, eu teria 71%, estou chutando esse valor, tá, gente? Não lembro de cor, não. Aí, 71% vezes a carga de ar-condicionado reduziria. Se eu projetista, conversei com o meu cliente, estudei o projeto, e vi que naquela indústria, né, ou naquele shopping, ou naquela escola grande, ou naquele hotel, vai usar 100% da carga de ar-condicionado, então, assim, já está determinado que esse ar-condicionado vai ficar ligado o tempo todo, não tem revezamento, não tem redução, aí eu vou dizer que mesmo a norma, considerando 71, para esse projeto é 100%. Então, o projetista tem autonomia nos projetos industriais para determinar os fatores de demanda, porque as indústrias têm comportamentos muito diferentes. Eu tenho, por exemplo, uma indústria que só vai funcionar durante o dia. Eu tenho uma indústria que vai funcionar, que faz 24, que faz turnos, ou alguma que não chega a fazer turno, mas vai até de madrugada. Então, essa, por exemplo, que opera em turnos no período noturno, ela vai usar 100% da iluminação artificial que ela tiver. Aí, talvez, nesse caso, por exemplo, a minha carga de iluminação vai ter um fator mais alto. Eu posso considerar 100%, em alguns casos, ou 100%, ou 90%. Então, quando a carga for industrial, o projetista vai justificar, vai apresentar os cálculos, vai colocar um textinho justificando por que ele adotou aqueles valores que são diferentes da norma. Tá bom? Dúvidas?
Nada, gente? Nenhuma duvidazinha? Nenhuma perguntinha? Uma piada boa? Nada? Nadinha, ninguém sabe aí uma piada boa? Brincadeira. Gente, então nós vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer para vocês, eu vou colocar a aula lá de Unifilar, vou colocar essa aula de demanda, a gente vai colocar um prazo para esse cálculo de demanda. Nós temos um mês para fechar e vou fazer também um cronogramazinho do que a gente ainda tem de conteúdo e do que a gente vai reduzir no conteúdo. A gente ainda está num semestre um pouco menor do que o semestre normal, né? E ainda sem o mesmo número de encontros e tudo. Então, a gente vai ter também um conteúdo reduzido em relação a um semestre presencial, ou pelo menos os semestres presenciais na forma que a gente conhecia antes, que talvez seja diferente quando a gente retornar, né? Algumas escolas estão retornando, então a gente acredita que o próximo semestre a gente já possa ter uma realidade diferente desse. Vamos esperar, né? Talvez os laboratórios, talvez o pessoal da pesquisa, vamos, né? Ou opções de aulas presenciais ou não. Vamos esperar para ver como que fica. Tá. Uma outra coisa, eu dei uma olhada nas pastinhas no fim de semana e tem bastante gente que está com as etapas de projeto mesmo, a gente tem ficado aí um mês sem encontrar, claro que um mês você não estava projetando, né, mas pensando que em 2, 3 dias você faria, então a gente tem um intervalo grande, né, claro que você estava de recesso, você estava ali aproveitando sua família e tal no Natal, mas já está um intervalo grande e a gente tem atividades atrasadas. Muito cuidado com isso, porque nosso tempo não será muito, então precisa priorizar de colocar as atividades em dia, tá? Tem gente que tá com elas em dia direitinho, né? Cada um sabe. Ui? Tô te atacando? Por quê? Prazo, tá me atacando por quê? Tava descansando, tem que descansar. Tem que descansar, que voltou dia 4. Já tem 10 dias. Ainda tô descansando até hoje. Gente do céu, tá um sufoco, né? Ei, meu Deus. Vai dar certo. Vai dar certo sim. Digam para mim agora, então, para a gente encerrar, digitem todos os 11, os 10, né? Tá todo mundo aí. Os 10, digitem para mim qual a próxima etapa do seu projeto. Qual o seu próximo passo de projeto. Estamos todos, né? Acho que a gente tem 10 nessa turma. Então, digam aí para mim. Pensem. Tá muito cansada. Ainda tem gente trabalhando, né, gente? Já tem mais essa... Então, fazer o relatório de cargas, vou fazer assim, viu, dona Eduarda? Concluir o atraso 2. Como assim? Não, gente, vamos lá, direitinho. Vamos falar lá o que vocês vão fazer, qual a sua próxima etapa. De verdade, não pode ser tão abstrato, Vanessa. Mas é sério, professora, eu não tô mentindo, não. Ele é maior. Das etapas de cálculo que a gente fez até agora, essa anterior era a maior etapa. Por exemplo, cálculo de demanda, você vai gastar no cálculo de demanda o tempo que você gasta para fazer um relatório de cargas, né? E você fez, e vocês fizeram, sei lá, 7, 8, né? Então, eu tô no pau da a maior passou. A maior etapa de cálculo é a do relatório de cargas. De cálculo, sim, com certeza. É o maior volume. Se você está com ele pronto, você já pode imaginar que todos os outros serão bem menores. Bem menores mesmo. Por exemplo, o cálculo de demanda, ele é uma planilha pequena, ele é uma só. O seu relatório de carga são vários. Né? Então, vamos lá. O Gabriel já falou, Eduarda já falou, Eduarda com H, Eduarda sem H também já falou. As tomadinhas, o Wesley vai terminar o relatório, vai colocar na planta as tomadinhas, fazer as caixas de passagem. Beleza, Wesley? Quem mais? Ian tá tão sumido, Ian. Muito sumido. Quem mais? Quem mais fala pra gente? O Igor também vai concluir o relatório de cargas. Gabriel já falou. Acho que falta o Hélio, falta o Múcio. Isso, Eduardo agora tem um...
Visão formal. Vanessa, tá falta... Vanessa já falou. Quem mais, gente? Pense aí na sua situação, não é para copiar e colar e escrever qualquer coisa, hein? É realmente para você direcionar o seu cérebro, direcionar as suas ações, é para ser proativo na direção do seu projeto. Então, quem não falou? Acho que só o Hélio, né? Como o Hélio trabalha, talvez ele esteja ocupado, né? Trabalha nesse horário, né? Tem outras pessoas que estão na aula e que trabalham em outros horários. Gente, então é isso. Então, um feliz ano novo para vocês, oficialmente, um feliz ano novo, que a gente realmente vença aí com bons resultados esse nosso semestre, que o nosso 2021 seja melhor do que o 2020, não que ele não tenha sido bom para todos, para alguns foi muito difícil, para alguns um pouco menos, mas foi um ano de muitos desafios, isso para todo mundo, foi um ano atípico, né? E vamos realmente começar aí com as energias renovadas para esse ano ser diferente, para esse ano ser melhor, né? Não só diferente. Rezar por essa tão esperada vacina, que vai dar certo, a gente ainda volta para o presencial. Tem gente que eu acho que nem vai querer, hein, gente? Voltar para o presencial. Acho que tem gente que vai preferir ficar no remoto, né? Mas eu particularmente sinto bastante a falta de vocês, de encontrar com vocês nas aulas, né? Gente, muito obrigada, fiquem com Deus e a gente vai se falando, tá bom? Vou oficializar lá as entregas e colocar as datas. Essa data do relatório de cargas já tá no limitezinho, tá? Amém, Vanessa, fica com Deus também, tá? Então, a gente precisa concluir essa para a gente despachar as outras, tá bom? Mandem as dúvidas lá no grupo. Obrigada. Deem um tchau para mim, então, aí, um tchau oficial. É isso. Eu tinha Tchau. pensado até o final dessa semana, ou até terça, no máximo. Vou colocar até terça, Igor. Tchau, Mailon. Obrigada. Estou até abrindo o microfone por conta do atraso e tal, para dar uma... Exatamente, para deixar a professora comovida, sabe? Assim, para aumentar o engajamento da professora com a turma. Hoje em dia, tudo é moeda de troca e engajamento. É mais. Até, gente. Brigadinha. Bom trabalho para vocês, bons estudos. Até mais. Fica com Deus. Quem mais vai me dar um tchau? Ó, eu preciso de 4 tchauz de microfone. Eu ganhei 1. Não vou ganhar mais 3? Eu vou mudar esses datas. Vou pôr domingo, então. Nem tchau a gente ganha nessa turma. Ó, Vanessa tá no trabalho. O Hélio tá no trabalho. Tchau, prof. Até mais. Beijo. Eba! Ganhei! Obrigada, Igor. Beijo. Fica com Deus, gente. Até.